Paz do Senhor a todos, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo hoje eu queria trazer para vocês um conteúdo sobre julgamento. Muitas pessoas elas têm confundido essa questão sobre julgamento, sobre o que está de acordo com a palavra de Deus e o que está errado aos olhos de Deus. Então eu venho aqui trazendo esse conteúdo para vocês com o objetivo unicamente de apresentar a verdade de Cristo a vocês, para que vocês não caiam nas ciladas do inimigo. Então, na palavra de Deus hoje, eu trago aqui Mateus 7, do versículo 3 ao 5, que diz assim: Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás ao teu irmão: Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu entendo aqui sobre essa palavra de Deus que ele está dizendo basicamente sobre a pessoa, por exemplo, assim, que vive no adultério e ela depois quer dizer sobre o adultério que é errado aos olhos de Deus, sendo que ela vive aquilo, né? É uma pessoa que está sendo hipócrita naquele momento. Então, na área de libertação também, isso está basicamente resumindo uma pessoa na vida cristã que ela precisa se libertar primeiro e ela está tentando ajudar as outras pessoas. Ela quer orar por outras pessoas, mas ela mesma não tem uma vida no secreto com Deus. Então, essa é uma pessoa que ela está sendo apresentada aqui nesses versículos por Jesus. Quando a gente vê as pessoas falando sobre julgamento, falando assim, quando a gente vê pessoas apontando falhas em outras pessoas e se dizendo que estão tentando ajudar, muitas vezes essas pessoas elas estão simplesmente invejando o pecado. Sim, tem pessoas que invejam um pecado, elas têm que manter uma aparência e essa pessoa ela não tem a coragem daquela pessoa cega espiritualmente. Acredite se quiser, existem pessoas assim. Tem pessoas que olham um pecador consumindo pecado, vivendo no adultério, vivendo na prostituição. Elas têm uma vida de aparência, mas não tem aquela coragem daquele pecador que está consumindo o pecado abertamente para as outras pessoas verem. E essa pessoa, ela inveja o pecador. Misericórdia. Tem pessoas que são assim. E sobre julgamento, então, nessa situação onde uma pessoa ela vê outro e por inveja do pecado, ela quer ir lá e julgar a pessoa, mas ela quer, tipo assim, como se fosse pisar na pessoa. Ela quer que a pessoa, ela quer humilhar a pessoa. Ela não está ali com uma correção com base no amor a Cristo. Porque quando a gente julga o nosso irmão, a nossa irmã em Cristo, é para uma correção onde ela tem que aproximar ela de Deus, onde ela tem que ser tratada ali com um tom de severidade, com um tom assim de correção, mas com amor ao mesmo tempo. E eu acho que esse equilíbrio, ele só o Espírito Santo pode capacitar a pessoa para fazer isso. E muitas vezes a gente vê também, então essas pessoas julgando outras pessoas, elas apontam a falha, mas não querem apontar a solução. Elas apontam o erro da pessoa, mas não querem mostrar como ela soluciona aquilo. Aí é fácil, né? Tipo assim, você tem que mostrar o caminho da verdade sobre a falha dela e como ela tem que viver da forma correta. Qual é o erro? Como é que ela corrige aquele erro que ela está cometendo, sabe? Não só apontar a falha e virar as costas, mas aponte a falha, mas dê uma direção para aquela pessoa, sabe? E é aquilo que eu falei antes. Muitas pessoas estão falando coisas, querendo apontar o erro da pessoa, mas aquela pessoa faz pior, entende? Aquela frase famosa, né? O sujo falando do mal lavado. Então, é disso que Jesus está falando aqui, da hipocrisia. Pessoas hipócritas querendo falar sobre certo e errado, sabe? E pessoas que muitas vezes que querem ocupar cargos em igrejas, querem ocupar uma função ali, onde ela vai estar ali disponível para ajudar outras pessoas, mas na verdade ela que precisa ser liberta ainda, entende? Então eu vou trazer outra palavra de Deus aqui que está em João 7,
versículo 24, que fala assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Essa é a grande questão sobre o julgar, porque antes de você, para você poder discernir o certo e o errado de um caminho, de uma pessoa, do que ela está fazendo, para você discernir o caminho correto do errado, você tem que antes fazer um julgamento. E esse julgamento é a grande questão. Esse julgamento que você faz no seu interior, que é a grande questão para você depois expor isso, falando para a pessoa, sabe? Ou numa pregação do evangelho ali. Então, essa é a grande questão. Aqui que está o equilíbrio. Não julguei segundo a aparência e sim pela reta justiça. Quando você fala alguma coisa sobre certo e errado para a pessoa, você já tem que ter ali a base para dar para aquela pessoa sobre uma direção que ela tem que seguir. Não adianta você apontar o erro e você não apontar a solução, entende? Você tem que mostrar, você tem que dar uma direção. Isso que é um julgamento segundo a reta justiça que Deus fala, e que você está ali respaldado pela palavra de Deus. Então, quando você julga uma pessoa e você está sendo hipócrita, você está precisando ser liberta ainda, se você quer falar de certo e errado e você vive mais errado que aquela pessoa que está sendo o seu alvo ali naquele momento, então você já está consumindo o pecado, está caindo na cilada do inimigo. Quando Jesus ele fala, não julgueis para não ser julgados, que você vai ser julgado na mesma medida, isso está falando sobre a hipocrisia. Isso está falando sobre você julgar o outro sem o objetivo de ajudar aquela pessoa. Nós estamos aqui para servir ao próximo, nós estamos aqui para fortalecer a Igreja de Cristo, para ajudar o nosso próximo a se aproximar mais de Deus. Então, quando você aponta uma falha no seu irmão ou na sua irmã, tem que ter como objetivo de fazer ela se aproximar de Deus e não de tentar humilhar aquela pessoa. E eu tô falando, muitas pessoas estão fazendo esses julgamentos, querendo aparentar que estão querendo ajudar, quando na verdade estão fazendo julgamentos com raiva. A pessoa que quer se libertar, a pessoa que precisa se libertar, está se colocando ali numa posição que está tendo condições de ajudar, quando na verdade ela mesma precisa de ajuda. Então você vê essas situações onde o inimigo atua. E o inimigo ele está atuando dentro das igrejas, né? Dentro das funções ali, onde muitas pessoas estão lá para receber uma direção e pela liderança estão dando brechas, legalidades, onde estão dando permissão para o inimigo atuar ali naquele momento e afastar mais ainda as ovelhas do pastor, do verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. Nós temos que levar as ovelhas para o verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo. E tem muitas pessoas que estão agindo como se a igreja lá, a igreja de instituição, fosse propriedade dele, como se aquelas pessoas que estão ali, a igreja de Cristo reunida, fosse um povo do homem ali, sabe? Estão atuando desta forma, quando na verdade eles têm que levar as ovelhas ao verdadeiro pastor, que é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. E eles estão afastando mais ainda essas ovelhas, e eles vão pagar um preço alto por isso. Disso aí você pode ter certeza, porque Deus ele é justo e ele é ele quem faz a justiça. É Deus quem faz a justiça. Não somos nós. Tem coisas que nós vamos fazer na vida, que nós tentamos resolver pelas nossas próprias mãos, mas tudo que Deus quer é que ele está esperando você confiar nele, para daí ele fazer a justiça. Quem faz a justiça é Deus. Não somos nós que fazemos a justiça. Então, nessa outra palavra de Deus aqui, que eu queria trazer como um grande exemplo aqui sobre o que é julgar e o que não é julgar, sabe? O julgamento correto do julgamento errado. E nessa palavra aqui, eu trago João 12, do 4 ao 6, que diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas Iscariotes, ele roubava as ofertas. Agora,
você que lê a Bíblia, você que conhece bem a palavra de Deus, me diz aí, quando foi que Jesus, sabendo que ele roubava, Jesus Cristo sabia que Judas roubava as ofertas, me mostra quando que Jesus confrontou ele. E olha que ele teria argumentos, hein? Imagina isso na sua própria casa. A sua família começa alguém da sua própria família roubar o dinheiro e de repente você vê lá uma pessoa que é da sua casa lá que tá faltando dinheiro para pagar a conta e você conhece alguém da sua família ali que tá roubando dinheiro e ninguém sabe, só você sabe. Você não vai confrontar aquela pessoa, você tem argumentos de sobra. Foi o que Jesus fez aqui. É inimaginável que você nessa situação, dentro da sua própria casa, você não confrontar uma pessoa que tá roubando o dinheiro ali da sua família, que tá fazendo faltar o pagar as contas, pagar o alimento ali, pagar todas as despesas da casa. Entende o que é o julgamento, o que é julgar o certo ou errado? Jesus mesmo falava que não julgava, e o julgamento dele era diante da reta justiça de Deus, que era com o objetivo de correção, né? E aqui nesse caso aqui, Jesus nunca confrontou Judas. Será que a gente está sabendo fazer o julgamento na medida certa, sem consumir o pecado? Nós temos que buscar discernimento espiritual para que nós não caiamos nas ciladas do inimigo, para que a gente possa fazer o julgamento com o objetivo correto. O Espírito Santo, o Espírito Santo revela algo para você, quando ele revela algo assim que sobre o seu irmão, sobre sua irmã, que está errado, quando o Espírito Santo te revela isso, é com dois objetivos. Ou é de você ter prudência ali, para você não seguir aquele exemplo, você identificar o erro ali, e para você ajudar aquela pessoa. E existe a oportunidade correta para aquilo também, né? Existe uma oportunidade quando Deus vai fazer acontecer, ter uma oportunidade para você poder apresentar aquela falha para aquela pessoa e daí você poder ajudar aquela pessoa e não aborrecer ela. Você não vai falar com raiva, você fala com segurança, com verdade, com a autoridade de Cristo, que Cristo concedeu ao Filho. Que Cristo concedeu para aquele que é filho de Deus, para aquele que crê em Cristo. Com essa autoridade você tem que apresentar a verdade e você dá uma oportunidade para a pessoa enxergar aquela verdade e fazer uma escolha. Muitas pessoas não conhecem a verdade, não conhecem, sabe? Às vezes uma pessoa da família fala de um jeito para aquela pessoa e ela não ouve, mas às vezes uma outra pessoa que é mais distante fala a mesma coisa de uma outra forma e aquela pessoa acaba ouvindo, entende? Então, quando você enxerga uma falha no seu irmão, na sua irmã, é para você apresentar a verdade e apresentar que aquilo é errado e mostrar o caminho certo. E tem muita gente fazendo isso com raiva, tem muita gente fazendo isso com inveja do próprio pecado, de consumir aquilo que é errado, lá no interior dela, ela está querendo fazer aquilo, mas não quer mostrar para as outras pessoas em volta, e por inveja e raiva, quer lá apresentar, vamos pôr aspas aí, aquela verdade, mas é para humilhar aquela pessoa, sabe? É para humilhar aquela pessoa que ele quer fazer aquilo ali. É para diminuir aquela pessoa e não para levar a ovelha perdida ao nosso Pai. Não é para ajudar aquela pessoa a se libertar. É por, sabe, de alguma forma ali, aquela pessoa quer prejudicar também. Existem pessoas assim também. É o que mais tem por aí, tá? Então, quando você faz um julgamento sobre o que é certo e errado, você tem que ter como objetivo de você ajudar o próximo e não de afastar aquela pessoa de Deus, né? Então, olha o tamanho das ciladas do inimigo, né? Olha as astúcias do inimigo de misturar todas as coisas. Uma mentira, basta 1% existe uma mentira em 99% de uma verdade que ela já se torna uma mentira. E a mentira, ela foi atribuída a Satanás como a única criação dele. O resto ele copia tudo de Deus, ele quer copiar. E a única criação do inimigo é a mentira. Então, quando uma pessoa ela conta uma mentira, é o único momento onde essa pessoa não se parece com Deus, porque essa foi a criação do inimigo.
Busquem discernimento espiritual em oração, sabe? Busquem isso em propósito. Se você jejua, se você entra em comunhão com o Espírito Santo de Deus e que você tem que colocar um propósito, coloque no propósito pedindo discernimento espiritual para que você saiba como fazer esses julgamentos. Que seja segundo a reta justiça de Deus, para que você não consuma pecado e se torne um hipócrita ali e você acaba sendo julgado pelos seus julgamentos, que é o que Cristo fala na palavra dele, entende? Que você saiba conduzir as ovelhas do Senhor para Deus, fazendo o julgamento das formas corretas, sabe? Com correções na medida de rigidez correta e de amor correto, sabe? Ter mansidão, justiça e verdade, um equilíbrio entre esses três. Só o Espírito Santo pode capacitar uma pessoa para agir assim, com mansidão, justiça e verdade. Você é manso, mas não é conivente com o erro. Você diz a verdade, mas não pode se irar. E você é justo. Equilibrando esses três, você conduz uma ovelha perdida ao nosso Senhor Jesus Cristo. E é para isso que nós estamos aqui. É esse o nosso objetivo. Servir ao próximo é isso. É você se libertou, você ajuda o próximo. E aqui na primeira palavra que eu li aqui em Mateus 7, no versículo 3 ao 5, que ele fala de a pessoa ser hipócrita, é aquela pessoa que não se libertou e quer ajudar o próximo. A pessoa primeiro precisa se libertar e depois ela vai conseguir ajudar o próximo. É assim que funciona. Deus, ele fortalece nós, ele liberta nós para conhecer a verdade e ele nos fortalece, ele nos abençoa de todas as formas possíveis na nossa vida e tudo que você deseja, peça ao Pai. E muitas vezes nós não sabemos o que estamos pedindo, mas quando nós pedimos ao Pai em nome de Jesus Cristo, estando alinhado com a palavra de Deus, ele nos concede. Primeiro ele nos forja e nos capacita, somos forjados e esse é um processo difícil, mas para você alcançar o que você pediu ao Pai. Então, isso acontece para daí você estar pronto e capacitado para ajudar ao seu próximo, ajudar aos nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo a se aproximar do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona, tá bom? Eu espero que, então, você tenha se fortalecido na palavra de Deus de hoje. Eu agradeço você estar acompanhando, porque isso está fortalecendo você e é isso que me alegra. E eu agradeço todo mundo que está comentando, fazendo os comentários nos vídeos, fortalecendo a palavra de Deus, evangelizando nos comentários. Isso fortalece as pessoas que vão assistindo os vídeos. Então eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Eu espero que a paz do Senhor esteja sempre com vocês.